quando a gente tem uma narração, né? E aí a personagem ela não escuta isso, ela não faz parte do universo dela. A trilha sonora não faz parte do universo dela, né? Quando a pessoa tá ali cozinhando um clima legal e é uma música, uma trilha sonora começa, só que não faz parte daquilo, não tem um som ligado, não tem, a própria personagem não está escutando esse som, é uma trilha sonora, não faz parte do universo da personagem, né? Do universo narrativo daquele filme. E aí a gente tem o voice over, né? Que é quando a gente tem a narração também, né? Por exemplo, quando eu tinha a Amélie Poulain, por exemplo, que é a Amélie Poulain é um exemplo de voz de Deus, né? Que é uma personagem, na verdade, que é uma personagem, um flashback, né? Onde mostra vários acontecimentos e aí tem uma voz de homem ou uma voz de mulher narrando os acontecimentos, só que essa pessoa nunca aparece no filme, ela não faz parte, a única coisa que aparece é a voz dela narrando esse acontecimento. O voice-over, ele já é quando é a personagem, só que ela não está ali, ela não aparece naquele momento. Ou quando tem alguém falando, né? Por exemplo, um plano em contraplano, um diálogo, e aí está aparecendo a pessoa que não está falando no momento com a voz de quem está falando. Isso é um voice-over. Então, esse aqui são dois elementos narrativos do som, né? Onde aqui o mais importante é a gente compreender essa questão do universo da narrativa, né? O que pertence ao universo da narrativa e o que não pertence ao universo da narrativa. E isso é importante na hora de a gente decidir, né? Qual elemento narrativo a gente vai utilizar no nosso filme. Eu vou querer utilizar uma narração do início ao fim. Eu vou querer contar uma história no presente, onde vai para um flashback, e aí lá no flashback é só o voice-over. Então, não, eu vou querer apenas um som que ele é reconhecível à fonte, né? Eu não vou usar a trilha sonora. Os sons as músicas e sons que aparecerem no meu filme todos vão ser de fonte reconhecível, ou seja, vai ser ou de uma caixinha de som, ou da própria rua, ou de um carro que passou. Então, é importante esse entendimento de se a fonte é reconhecível ou não para a personagem ou dentro da cena. E aí, esses são, né, os elementos narrativos do som. E aí a gente tem outras possibilidades, né? Que aí é o som in, que é aquele onde a fonte aparece na imagem e pertence à realidade, né? Então é quando um telefone toca, né? Então eu consigo ver o telefone, ele pertence àquela realidade, né? Ele é um som in, ele está dentro da cena, ele é reconhecível, a fonte é reconhecível. E aí eu tenho o som fora de campo, que é o som relativo àquilo que é mostrado no plano, pertence à realidade da cena, só que a sua fonte é invisível num dado momento temporário definitivamente. Então por exemplo, aquele exemplo que eu estava dando da mãe lavando a louça e as crianças chorando, né? Então, é fora do campo, eu sei que as crianças estão ali, eu escuto, né, o som delas, e eu posso continuar essa cena de uma forma temporária, onde as crianças não aparecem, ou eu posso, do início ao fim, não mostrar, mas elas fazem parte, né, daquela narrativa. Eu consigo compreender, fazem parte daquela narrativa da mãe. Então, ele é um som apenas fora de campo. Existe na narrativa, só está fora de campo, ou seja, não está enquadrado. E aí eu tenho o som off, que é aquele cuja suposta fonte não pertence à cena. Ou seja, é um som que ele não vai ser de nenhuma fonte reconhecível, né? Ele vai ser fora da realidade daquela personagem. Uma trilha sonora, por exemplo, né? E aí eu tenho o voice-over, que não parte de nenhuma fonte visível, ou seja, não é de um telefone, não é de um carro, não é de alguém falando, né? Nenhuma fonte visível, física ou presente na cena.
é feita através de uma narração, uma voz sobreposta, cuja fonte de origem da locução não é existente. Então, a voz de Deus é um exemplo dessa voice over, né? Ou da narração. Não existe no universo narrativo. Apenas é um recurso narrativo do som, mas que não está presente para aquela personagem. Ou para o objeto, né? Se não for uma personagem pessoa, for algum outro tipo de narrativa que utiliza outra forma de narrar, que não com a personagem, mas então é um recurso, um tipo de utilização do som, onde a fonte não é reconhecível e não faz parte daquela história. Eu utilizo como um recurso a mais para contar a minha história. Então, pessoal, agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais no item montagem. Até esse momento, a gente viu a estrutura fílmica, né, os planos, os quadros que formam planos, que formam cenas, que formam sequências e que formam filme. E nós temos também o plano sequência, né? E agora, antes de a gente passar para a segunda parte, que é uma parte um pouco mais prática, eu vou aprofundar um pouquinho na montagem, porque a montagem ela é uma parte que, quando a gente tem mais informação sobre, a gente consegue pensar soluções para o nosso filme mais interessantes, né? É interessante a gente imaginar quando os filmes começaram a ser produzidos, né, e as limitações técnicas que existiam na época, que a gente tinha todas as ações dentro de um mesmo plano. Então, a gente, ao longo do tempo, foi ocorrendo as inovações na montagem. Então, imagine, né, que antigamente, quando ia se contar uma história, eram sequências de planos onde a ação ela continuava, era uma ação contínua, que era acompanhada plano por plano. Com a montagem, né? O que seria a montagem? Quando a gente pega e sobrepõe, né, a arte de unir cenas diferentes, potencializando o que a narrativa pretende contar. Então, formas inovadoras de se contar a história, de manipular o tempo e o espaço. Então, a gente vai aprofundar um pouquinho mais na montagem para perceber e conhecer, né, essas diferentes possibilidades, né, do processo. A montagem ela vem como uma proposta de pesquisa, né, foi o que mais teve na época, e lá em 1920, quando estava o cinema iniciando as pesquisas sobre o cinema. A montagem foi a que mais teve produção científica nesse sentido, né? Porque as pessoas começaram a perceber que, ao unir um plano e outro, você tinha diversas possibilidades, né? De manipular o tempo e espaço e criar uma narrativa e criar uma sensação, criar uma outra disposição geográfica, criar outra disposição de diálogos, né? Então, a gente vai começar, eu vou mostrar para vocês o efeito Kleshov, que é um dos primeiros experimentos que afirma, né, essa suposição de que, ao unir um plano, sobrepor planos, a gente cria sensações e sentimentos e interpretações. Eu vou mostrar para vocês agora um vídeo que expressa justamente esse experimento, né, de Kleshov, que é um estudioso do cinema, né, que na época de 1920 dava aula na escola de Moscou, e que, a partir dele, vieram outros pensadores do cinema que fizeram, né, que trouxeram contribuições para que a gente pudesse identificar essas formas diferentes de montar um filme. Então, o que a gente vai presenciar agora é o efeito Kleshov, e aí eu vou dar o play aqui para vocês verem, e aí a gente comenta depois.
O que a gente acabou de ver agora que é chamado efeito Khrushchev, é quando foi o experimento onde ele colocou uma pessoa, um ator, com uma expressão neutra, e aí ele faz 3 tipos de combinações diferentes. A primeira combinação, ele associa com a imagem de uma criança no caixão. E aí passa a sensação para quem está assistindo de tristeza. O mesmo quadro, né? O mesmo quadro com a expressão neutra do autor, somado a um prato de comida, nos dá a associação de fome. A mesma expressão neutra com uma mulher, somada à imagem de uma mulher, nos passa a sensação de desejo. Então, o que Khrushchev ele nos provou com esse experimento, né, em 1920? Que a significação da sequência depende da relação subjetiva de quem assiste. O que isso significa? Que quando eu sobreponho um quadro a outro, eu posso criar significações diferentes, né? Esse é o fundamento, né, do que Khrushchev nos trouxe através da montagem e que serviu de base para outros experimentos, né, da montagem. E assim a montagem ao longo do tempo ela foi ficando mais complexa, né? E aí a gente tem um dos estudantes, né, que foi aluno de Khrushchev, que é o Eisenstein, e ele nos traz uns métodos de montagem que eu vou compartilhar aqui com vocês, para que a gente possa, né, durante o processo criativo, para que vocês possam ter essa perspicácia, né, na hora de escolher que tipo de montagem vocês querem fazer, ou para que vocês saibam como solucionar determinadas sensações que vocês querem produzir em quem vai assistir o filme de vocês. Então, a montagem, né, ela tem a questão métrica, e aí eu vou aqui nesse momento, eu vou passando alguns trechos de filmes antigos, né, para a gente ver como que isso foi como que isso foi se desenvolvendo ao longo da história, né. Então, a gente tem a métrica. A métrica, ela é uma montagem onde ela se preocupa especificamente com o tempo dos quadros, né? É como a gente tem mesmo na música, né? É uma padronização do tempo que a imagem aparece. E eu vou mostrar um exemplo aqui do que seria essa montagem onde a métrica ela é predominante. Então, o que importa aqui é justamente o que a característica desse tipo de montagem é a gente identificar, né, uma padronização de tempo para passar a mensagem. Então, a gente vê que na métrica, o que se busca com a montagem métrica é a evolução da cena a partir dos cortes.
Então, a aceleração do filme, ela se dá através dos cortes. Então, a gente tem, né, um início onde você consegue perceber a diferença, né, do tamanho do tempo, né, do tempo de cada quadro. Então, você tem a sobreposição também, né, de quadros, mas você tem uma métrica que você pode analisar, né, seja pela quantidade de segundos que cada quadro tem ao longo da cena, né? Então, quando vocês forem fazer o filme de vocês podem pensar, né, nessa narrativa onde a aceleração, né, onde as nuances emocionais que você vai criar para contar a sua história vão ter como uma característica na montagem, levando em consideração a métrica, onde você vai ter, por exemplo, quadros de 3 segundos, 3 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 4 segundos, 2 segundos, 1 segundo, 1 segundo, 1 segundo, 1 segundo, 1 segundo. Então, isso dá uma sensação visual de aceleração, tanto para acelerar quanto para diminuir também, né? Você pode utilizar esse método. Que aí, só que aí a gente entender, né? Tipo, na métrica, menos importa o que está acontecendo no quadro, e mais o tempo que ele dura. Já quando a gente vai para o segundo método, que é a rítmica, a gente vai ter uma preocupação maior com o que está acontecendo dentro do quadro. O que acontece dentro entre um corte e outro importa muito mais quando a gente tem um método de montagem rítmica do que quando a gente tem um método de montagem métrica. O método de montagem métrica, para a gente passar para o próximo, né, ele tem como objetivo, né, essa aceleração e desaceleração da cena a partir dos cortes, né, e desses cortes padronizados, né, com uma cadência matemática, né. Agora, já o método da rítmica, ele leva em consideração o que está entre um corte e outro, né? Ele normalmente acompanha uma ação, né? Então, o desenvolvimento da ação, ele é importante quando a gente está tratando da rítmica, porque o que está acontecendo, a aceleração da cena, a sensação de que está mais rápido ou mais devagar, ela não vai se dar por conta dos cortes, ela vai se dar por conta da ação que está acontecendo. Acima adiante, quando a gente estava falando dos elementos narrativos da imagem, a gente falou sobre a mise-en-scène, que é justamente esse conjunto de ações que acontecem dentro da cena. E então, quando a gente está falando da rítmica da montagem, a gente está preocupado exatamente com isso, com o movimento que está acontecendo, com os detalhes que estão acontecendo, né, dentro desse quadro entre um corte e outro, e também da continuidade quando a gente passa para outro plano. Então, tudo que acontece dentro do plano, a continuidade que vem no plano seguinte, isso tudo é importante quando a gente tá falando do tipo de montagem que é rítmica. Então, agora a gente vai assistir um exemplo dessa montagem rítmica e perceber a diferença, né, entre uma e outra.
Então, aqui, nesse exemplo, ele é um pouquinho mais longo para quem não está acostumado com esse tipo de filme, acaba estranhando um pouco. Mas é interessante para a gente perceber a diferença, né? Então, enquanto a métrica, como eu falei, ela tem esse objetivo de causar uma aceleração ou manipular o tempo com os cortes, a rítmica não, ela dá uma rítmica no filme de acordo com o que está se desenrolando em cena, a ação. Então aí a gente consegue perceber, por exemplo, os homens nas escadarias e a diferença de ritmo, né, entre a descida, né, dos soldados nas escadarias, que é muito mais acelerada, e a rítmica do carrinho do bebê descendo, né? Então isso causa um estranhamento. E também a gente perceber como que
existe, né, também uma certa métrica, porque a gente tem uma sequência de fragmentos, né, um em seguida do outro, só que o que sobressai nessa montagem é a rítmica, porque a gente percebe que entre um corte e outro existe uma ação que ela é em momentos mais acelerada, né? Ela tem uma velocidade, um frenesi de ações mais intensa, em outros momentos não. Então isso causa em quem está assistindo uma sensação de angústia, né? E também de dilatação temporal, porque dá a sensação de que o carrinho está caindo por muito mais tempo do que realmente, né, seria na vida real, né? Então essa característica da rítmica. A gente percebe muito essa questão da rítmica em filmes de ação, né? Quando a gente tem cenas de perseguição, né? Onde você tem uma métrica, mas a continuidade da ação da perseguição do carro, ela sobressai. Inclusive com o recurso do slow motion. Muitas vezes a gente está assistindo lá uma cena de perseguição e acontece um slow motion dentro de um plano para enfatizar algum detalhe, e isso rompe completamente com qualquer tipo de continuidade cronológica, assim, né? Então, essa rítmica, então, ela é interessante para a gente perceber, né? Quais são as ações que eu vou colocar dentro do meu plano? Se eu estou colocando se eu estou gravando um plano, né, onde tem muitas ações, o que eu vou colocar no próximo? Eu vou dar continuidade a essa aceleração, ou eu quero diminuir um pouco o ritmo do meu filme e quero trazer uma sensação diferente no próximo plano? Então, isso é importante para quando vocês estiverem escolher, vocês vão, né, vão passar para a parte do processo criativo, onde vão escrever o roteiro, vão fazer a decupagem, né, que é onde vocês escolhem plano por plano o que vai aparecer. Então, para vocês já irem imaginando, né, que dá para você ter uma abordagem com a montagem focado mais na métrica em determinado trecho, na rítmica em outro. Então, eu estou apresentando para vocês esses métodos de montagem para que previamente vocês já possam levar isso em consideração quando forem escolher como narrar, né? Como que vocês vão utilizar a linguagem audiovisual, os elementos narrativos de imagem e som para contar a história de vocês. Então, a gente passou pela métrica, pela rítmica, que é... Né, que é onde enfatiza mais o que acontece entre um corte e outro, qual é a intenção, né, tipo, da velocidade de cada plano, e como que eu pego esses fragmentos, né, e eu uno eles compondo uma nuance de velocidade de ritmo, né, onde eu posso acelerar ou desacelerar, levando em consideração o que acontece dentro do meu plano. E aí nós vamos, então, para o que nós chamamos de tonal. O tonal, a montagem tonal, ela é uma expressão, né, uma forma de expressar a narrativa que ela vai além da rítmica, porque ela leva em consideração as questões um pouco mais poéticas dos planos, assim. Então, às vezes, você vai ter o que vai unir os fragmentos, né? Então, a gente está entendendo que a montagem é a união de vários planos, né? Quando você une eles com um determinado método. Então, a métrica, a gente une eles levando em consideração a cadência matemática, a rítmica, o que acontece dentro do plano, né? Que eu vou dilatar ou suprimir o tempo. E a tonal, ele vai ter uma rima, né, entre um plano e outro, que vai unir esses planos. Às vezes, o exemplo que nós vamos ver aqui, o que une ele é a questão da iluminação, do movimento da água, né, do pôr do sol. Mas nós podemos ter exemplos, por exemplo, quando a gente tem uma sequência que tem uma neblina, né, uma neblina que permanece em todos os planos da cena. Isso é tonal, porque quando a gente fala em tonal, a gente remete ao tom da cena. Se ele tem um tom que é mais dramático, se ele tem um tom que é mais sombrio, se ele tem um tom que é mais alegre, e então vai ter determinadas características estéticas que elas vão permanecer em todos os planos,
né? E aí a gente vai estabelecer uma sequência com uma montagem tonal, onde a gente tenta conduzir, né, uma sensação, né, durante a experiência de quem está assistindo. Agora a gente vai ver um exemplo do que seria, né, essa montagem tonal. Então, como vocês viram aqui nesse caso, o que linka, né, um fragmento a outro é o tom, né? É a luz, é a luz do sol, é a água, é a iluminação que vem no rosto do homem. Então, essa sequência, né, que a gente percebe, ela é linkada, né, por essa vibração da iluminação. Mas a gente pode ter essa conexão feita por um desfoque. Então, a gente vê que é um pouco mais amplo, assim, é um pouco mais sensível do que os outros métodos que a gente viu até agora. Ele tem um teor mais emocional mesmo, onde a gente busca passar uma sensação, né? A gente busca, com a junção desses fragmentos, fazer permanecer uma sensação na cena. Então ela vai ser uma variante diferente do que a gente percebe com a questão rítmica, que foca na ação, ou a métrica, que foca na velocidade, né, através dos cortes. Então, o tonal é a questão emocional, a questão sensível, a questão dos feixes de luz, dos desfoques, seja que nem o exemplo da neblina que eu dei, né, onde você pode ter essa camada de neblina que está em mais de um plano. Pode ser também por exemplo, um som de pássaros, né, que permanece ao fundo em mais de um plano, onde você vai buscar uma forma mais sensível de linkar esses fragmentos. São fragmentos de cada plano que são em comum, né? Então, que nem a gente percebeu, cada plano dessa sequência que a gente acabou de assistir tem um feixe de luz. Esse é o fragmento da cena que domina na hora de a gente fazer o link entre um plano e outro. Então, vocês vão poder escolher, né, alguma questão, né, dentro da narrativa de vocês. Vamos supor que vocês estejam fazendo um filme onde é de terror e vocês querem demonstrar uma sensação de desconforto. Então, vocês podem ter, por exemplo, nas cenas de vocês sempre quadros ou coisas, objetos tortos, né? Isso é um fragmento dentro de cada plano que, ao unificar, é perceptível e é dominante. Então, e causa uma sensação de estranhamento. Então, o tonal, ele tem a ver com isso, com fragmentos de cada plano da cena, assim, detalhes que ao a gente assistir a sequência inteira, a gente percebe uma unificação, né? E aí a gente tem o que é chamado de atonal, que aí é um pouco mais complexo, né? Porque aí ele vai falar da sobreposição, né? De mais de um tom. Então, da contradição de tons.
Então, às vezes, a gente pode ter, mais adiante, quando a gente estiver falando dos cortes, vai chegar de novo esse exemplo. Mas o atonal é justamente a contradição de tons. Então, às vezes, eu vou ter uma montagem onde eu mostro um aniversário e um velório, por exemplo. Então, eu tenho em uma montagem eu tenho coisas alegres, em outra montagem eu tenho coisas fúnebres. Isso se causa um choque, né? Um contraste da hora da montagem. Então, o atonal ele estaria mais vinculado a essa questão do contraste entre esses fragmentos. Então, quando a gente entende o tonal, né, que foi o que eu acabei de falar, a gente compreende que cada fragmento, que cada plano tem fragmentos que unidos eles vão dar uma sensação. Quando eu vou para o atonal, eu tenho o choque entre esses fragmentos, o choque de sentido entre esses fragmentos. E aí faz com que a montagem seja um pouquinho mais complexa. E agora a gente vai ver um exemplo desse método, que é o método atonal. Esse aqui é um pouco mais longo, então eu vou colocar ele aqui na metade, para a gente não passar os 10 minutos assistindo. Vou colocar do início, na verdade, e eu paro ele. Vamos lá.
Bom, nesse exemplo aqui, o atonal, seria para a gente perceber que é a junção de vários métodos, né? Então, ele não segue um tom só. Ele nos mostra a continuidade da ação, né? Ali dentro de um plano um pouco mais longo, com o movimento, né, da mulher levando o animal. Aí, logo em seguida, você já tem uma montagem métrica, onde aparece vários frames, né? Vários takes. E aí isso já não corresponde ao que seria o tonal. Então, é nessa contradição que a gente tem esse método, né? Quando a gente quebra o que seria uma fluência de tom, uma fluência de um sentimento, né, de uma sensação que está ali colocada, porque você tem a quebra com a sobreposição de mais de um método, você não utiliza apenas o tonal, e aí torna a montagem um pouco mais complexa e ela mescla tanto a rítmica, quanto a métrica, quanto a tonal. E assim a gente tem esse exemplo, né, onde a gente consegue observar planos onde a gente tem uma ênfase no movimento, né? Então a gente tem um movimento que se desenvolve ali dentro do plano, mas logo em seguida a gente já tem planos onde não é uma sequenciazinha ali, onde não é importante mais o que acontece dentro do plano, e sim meio que já a métrica das imagens com uma fotografia explícita. Então, quando a gente tem esses tipos de contraste e mescla de métodos, a gente tem a gente consegue identificar isso como atonal. E aí, então, a gente vai para o intelectual, que é algo que também é quando o intelectual, esse tipo de montagem, é quando a gente quer passar algum conceito, a gente quer passar alguma ideia para quem está assistindo o nosso filme através da sobreposição de planos. Agora eu vou mostrar para vocês um exemplo aqui. Aí aqui esse exemplo fala de deuses, né? Então a gente tem uma sequência de imagens que sobrepostas, elas tentam passar uma sensação, sugerir, né, uma sensação. Eu vou dar um outro exemplo que ele é bem... Deixa eu só pegar aqui esse outro exemplo. Aqui. Esse aqui é um exemplo de montagem intelectual, vou mostrar para vocês. Que é onde... Aqui. Então a gente observa, né, nessa cena com os macacos,
que eles jogam para cima, né, esse osso, e aí logo em seguida vem a nave espacial, né? Então é uma continuidade de plano que a gente chama de intelectual, porque ele sugere essa ideia de evolução. É assim mesmo bem subjetivo. Então é quando vocês querem sugerir ao público algum conceito. Aqui no caso desse filme, desse exemplo que a gente acabou de ver, ele sugere o conceito da evolução, né? E através do recurso de raccord de movimento, que a gente também viu como elemento narrativo o raccord. Então ali a gente tem a utilização do efeito raccord, né, com a técnica da montagem intelectual, onde se sugere um conceito, né, de para quem está assistindo. No caso desse filme, ele sugere o conceito da evolução. Então, assim, a gente tem, né, um aprofundamento um pouco maior na montagem para que vocês possam utilizar desses métodos, né, na hora de solucionar a narrativa de vocês. Porque a gente pode... Bom, vocês podem utilizar de todos esses recursos, mesclar eles, né, e entender, né, essa cadência, essa continuidade do plano, né, que nem eu falei para vocês acima, qual que é a eficácia narrativa da cena ou do plano que você está propondo. Quando a gente pensa a montagem de uma forma um pouco mais aprofundada, entende um pouco melhor a história, né, de onde vem esses filmes que a gente assiste hoje em dia, esses efeitos narrativos, essas sensações que são possíveis de ser causadas, a gente pode elaborar melhor o nosso filme. Então, aqui o efeito Kleshov que eu já falei, e aí a gente tem, eu vou mostrar para vocês os tipos de cortes, né? A gente tem o corte seco, e eu vou passar também os exemplos, né? A gente tem o corte seco, que é o corte entre duas cenas. A gente tem o jump cut, que traz uma dinâmica à cena, cortando partes desnecessárias. O corte em L, que é quando o áudio se estende do plano A para o plano B e cria um link interpretativo. Então, é quando a gente está assistindo um filme, e aí já começa uma fala, uma trilha sonora, e aí em seguida aparece o plano referente a esse som. E o corte J é o oposto, quando aparece o áudio primeiro e depois aparece a cena. Aí a gente tem o action cut, que é os cortes, né, no meio do movimento, variando os ângulos para dar dinâmica na sensação de continuidade. São os cortes que a gente vê nos filmes de ação. Então, quando vocês forem gravar, isso é muito importante para a parte da decupagem, que vai vir adiante na parte prática do processo criativo. Quando vocês escolhem os planos, né? Então, às vezes eu tenho uma ação e eu posso pegar de ângulos diferentes, né, utilizando o corte de ação. Aí eu tenho o cut away, que é quando eu incluo uma cena de preenchimento que não apareceu antes. Já vou dar os exemplos, tá, gente? E aí tem o cross cut, que é quando a gente intercala entre duas cenas paralelas, mantendo as linhas narrativas, né? Então agora a gente vai para os exemplos desses tipos de cortes, que eles são interessantes também, né, para essa questão da montagem, para vocês escolherem o tipo de plano, né, e qual recurso que vocês vão utilizar para contar a história. Então, esse aqui é um exemplo de jump cut, que é quando a gente corta partes desnecessárias, né, a gente já faz, dá uma sensação de passagem de tempo também. And we haven't sold so much as a firm. Então, esse, né, é o jump cut, quando a gente tem uma passagem de tempo, quando a gente corta coisas desnecessárias, né? Ali na intenção narrativa dessa cena é justamente mostrar a passagem do tempo. Então, vocês veem o jump cut como recurso narrativo. Aí aqui o action cut, que é quando a gente tem uma ação.
Para vocês verem como que é interessante nessa questão da ação, que a gente pode criar efeitos inimagináveis, assim. Então, quem quiser fazer um filme de ação, vocês vão ou ações de perseguição, ou mesmo de luta, você percebe que no meio da ação você corta e muda o ângulo da filmagem. Com isso, você consegue criar efeitos muito mais interessantes do que se você filmasse toda a ação em um plano só, né? Aí aqui a gente tem o cutaway, que é aquele que eu falei que quando a gente tem algo que não apareceu antes, é só uma imagem de preenchimento e que ela pode ser utilizada, às vezes, quando você tem algum erro de continuidade. Eu gravei uma cena, é uma cena de ação com mais de um ângulo, e eu tive um erro de continuidade. Então, você pode utilizar esse cutaway, que é quando a gente simplesmente insere uma cena, uma imagem que não havia aparecido antes. Aqui no caso é bem curtinho mesmo, né? Mas para vocês perceberem, esse aqui é a imagem de preenchimento, né? Essa é a imagem de preenchimento. Então a gente tem a cena, né, dessa transformação e aí do nada esse Mickey, essa imagem, né, que não tinha aparecido antes. E aí retoma para a continuidade da cena. Então esse também é um corte. E aí a gente tem o corte paralelo, né, que é quando a gente tem o cross-cut, que é quando a gente tem duas cenas paralelas acontecendo, uma montagem paralela que a gente chama, né, que é aqui no caso é uma cena de assassinato, uma sequência de assassinato e um batizado. Esse exemplo aqui, ele serve tanto para a gente entender a questão da montagem paralela, como o cross-cutting, que é quando a gente faz o corte mantendo a narrativa das duas cenas que se desenrolam. E também é um exemplo para a gente entender um pouco melhor o método de montagem atonal, onde a gente tem uma contradição, né, de duas narrativas que acontecem ali. Aqui, no caso, uma contradição de tom, um batizado, algo mais, né, religioso e tudo mais, e um assassinato, que é algo mais fúnebre. Então, essa contradição de tom que faz com que seja uma montagem atonal, e aí utilizando a técnica do cross-cutting, que é o corte paralelo, né? Vamos assistir. In the movie Inception. Então, aqui a gente viu uma cena, né, bem curtinha, mas que a gente pode observar que há a cena do assassinato se desenrolando e do batizado se desenrolando, e a montagem atonal do contraste entre o tom, né, dessas duas cenas, e o corte que mantém, que não prejudica a narrativa, né? Aí aqui agora a gente vai perceber... além nesses, então a gente tem, né, esses cortes, e a gente tem também o corte que é o match cut, que chama, e ele tem 3 tipos de match cut. Um deles é o gráfico, que é quando a gente faz prevalecer a transição entre um plano e outro, que é uma transição visual, que é quando tem uma rima visual entre um plano e o outro. Então, quando vocês forem escolher o enquadramento do plano que vocês vão fazer, é interessante a gente saber isso, porque aí a gente escolhe um enquadramento de um plano A e o enquadramento do plano B, que rima, e aí a gente consegue causar uma transição onde a gente tem um match, onde a gente tem uma combinação, uma rima visual, ou uma rima sonora, ou uma rima de movimento, que faz com que a continuidade, a qualidade também do nosso filme fique mais interessante. Então, agora a gente vai ver, nesse próximo vídeo, um exemplo de cada um deles, para encerrar essa parte da montagem. Então, aqui a gente vai ver um exemplo
de match gráfico, né, que é onde a gente é mais focado na questão visual. Viu? Aqui a gente tem, ó, esse plano, o plano seguinte, mesmo enquadramento, só que muda o objeto, aqui novamente. Aí ali a gente tem o homem na mesma posição, de noite e de dia. Então tem um corte, né? Tem uma ruptura de tempo, não tem o mesmo espaço, ruptura de tempo, mas tem um match, porque tá na mesma posição, o que muda a iluminação, né? Do dia para a noite. Aí aqui a gente já tem o de movimento, né? Que é, ó, o de movimento. Aí aqui você vê que ele está em um espaço, está em um tempo, um espaço, ocorre uma ruptura de espaço, e aí a gente percebe que agora está em uma xícara. Então o gotejar começa em um plano e ele termina em outro plano. Essa sensação de continuidade que é uma ilusão, na verdade, está em outro tempo, outro espaço, mas por conta do caimento da gota, do movimento do cair da gota, a gente tem essa sensação de continuidade que dá um link muito legal entre um plano e outro. Aí aqui a gente já vem, por exemplo, de som, onde começa... Ó, a gente tem a mulher gritando e aí vem o trem. Então a gente tem essa sensação, né, como se fosse o mesmo som com essas duas fontes, só que não, é um link. Aí, uma ruptura de espaço, então a gente tem o link pelo som, que sai da furadeira e continua no som da fonte do aspirador. Esses são os tipos de cortes, né, que nós temos para fazer com que o nosso filme fique mais interessante, fique com uma qualidade melhor. Então, eu apresento para vocês esses fundamentos, os métodos de montagem, né? Nós vimos o efeito Kleshov, nós vemos os métodos de montagem desenvolvidos por Eisenstein, e então fomos por os tipos de cortes. E tudo isso são possibilidades para que a gente utilize, né, no que está por vir, que é o processo criativo. E aí eu tenho aqui algumas funções que são funções importantes, assim, né, dessa questão mais cinematográfica. Porque nós vamos produzir um produto audiovisual, um filme curto, com o celular, né? E aqui, durante tudo que a gente está vendo, é para que o nosso olhar fique mais sensível e para que a gente consiga criar, né, umas nuances emocionais nessa narrativa, com a combinação de planos, com a combinação desses elementos narrativos que foram apresentados. E aí tem algumas figuras, né, quando se trata de uma produção cinematográfica, que elas são importantes para o processo criativo. Por exemplo, o diretor, né? O diretor, quem está na direção, ele vai pensar para onde o filme vai, para onde o vídeo vai, né? Qual que é o objetivo, e isso vai pensar isso durante o processo criativo, como que as coisas vão acontecer, qual que é a estética visual e sonora, né? Como que eu vou, né? O que seria uma estética visual? É quando eu decido, por exemplo, se eu vou fazer elipse,
né? Ou se eu vou contar as coisas direitinho, com a continuidade perfeita, ou se não, vai ser descontínuo. Isso são formas de você pensar a estética visual, né? Ah, eu vou fazer uma voice over, ah, eu vou usar trilha, não vou usar trilha. Isso tudo é um pensamento de diretor, então vocês já podem se sentir diretores de seus filmes, né? A mise-en-scène, o diretor que pensa, às vezes você, na minha história, vai ter uma criança brincando com um cachorro de bola, né? Vou fazer uma mise-en-scène com isso. Então, como que você vai conversar com essa criança que você vai pedir para te ajudar na hora da gravação do seu filme, para que ela faça uma ação assim, assim, assado, né? Para que a sua mise-en-scène aconteça, né? Então, esse é o diretor, uma função, né? Que é o diretor que vai pensar. Então, ele une todas as áreas de forma complementar e decupa as cenas. Então, unir de forma complementar é o quê? É para que as escolhas que você faça, elas estejam harmoniosas, para que não aconteça de você imaginar, né, ter uma ideia e aí fazer toda uma construção de imagem que não comunica muito com o que você escolheu para o som. Ou então você está construindo um filme de drama, só que com cores super vibrantes, assim. Então, para que tenha uma certa coerência, né, a direção vai pensar esse tipo de coisa. E aí tem a fotografia, né, a fotografia do filme, que é aquela pessoa que vai se preocupar com o enquadramento, vai se preocupar com a iluminação, vai se preocupar com a composição e o movimento, né? Qual o movimento de câmera que vai ser utilizado, qual que é a composição do quadro, né? Do que eu pretendo gravar. Ah, eu vou gravar um pôr do sol bem bonito. Aí eu vou lá gravar o pôr do sol e tá escuro pra caramba e eu não sei, e eu vou ter que configurar a minha câmera. Então, quem pensa a fotografia pensa sobre isso. Aí a sonoplastia, né? Se eu vou fazer uma trilha sonora, né? Se eu vou escolher, né, na internet uma trilha legal, ou se eu vou fazer um Foley, que é quando eu mesma produzo sons e gravo. Se eu vou fazer dublagem, se eu vou fazer um desenho de som. O que é o desenho de som? É quando eu construo mais de uma camada de som, né, para atingir um resultado que eu quero. Então, eu vou fazer uma cena de chuva, por exemplo, só que não tá chovendo, né? Eu pego e gravo a minha personagem fazendo movimentos de um banho de chuva, só que não tá caindo chuva, e aí eu vou e faço um desenho de som de chuva. Aí eu gravo o gotejar, pego um balde de água e gravo, né, as gotinhas, ligo o chuveiro e gravo o som do chuveiro, e aí depois eu faço uma edição onde eu tenho uma imagem de uma pessoa fazendo movimentos de banho de chuva e faço um desenho de som tentando reproduzir essa som de chuva, e aí eu coloco mais um outro efeito, e aí eu vou compondo, né? Eu faço o desenho de som. Isso seria de uma cena, né? No caso do filme, o desenho do som, ele vai corresponder às nuances, né? As nuances que é um momento, quando tem a transição de emoção, né? Como que eu faço essa transição de emoção com o som? Né, comunicando com o som. A sonoplastia vai pensar isso e é uma parte muito importante do filme, né? E aí tem a montagem e edição, que é quando eu vou juntar todos os materiais gravados, né? Aí eu vou dar ritmo, harmonia, métrica, eu vou colocar os letterings, que é o quê? Eu vou colocar os letreiros, né? Se tiver texto, créditos, né? Trilhas adicionais, se tiver algum efeito especial, e vou fazer a finalização, né? Que é exportar o nosso filme. Então, essas são algumas funções importantes que, basicamente, todo mundo que está aqui, que for passar por esse processo criativo de produção de um filme, vai estar fazendo, né? Porque vocês vão dirigir o filme, vocês vão enquadrar, vocês vão escolher a música e vocês vão editar no final, né? Além de tudo isso, vocês ainda vão escolher qual que é a roupa, o figurino, qual a cor, que está mais envolvido com a questão da direção de arte, né? Vocês vão fazer um monte de coisas. Mas eu quis salientar essas funções.